né? Da outra vez eu até falei pra ti 5 coisas que eu julgo que são importantes qualquer pessoa ter pra estruturar seu treinamento, sua imersão, seu relembre. serviço e tudo mais. Primeira coisa é um passo a passo, que seria o começo, meio e fim de alguma coisa. Então, para você levar alguma pessoa para um final de um serviço que você tenha ou de um treinamento que você tenha, você precisa saber para onde você tá levando essa pessoa. Primeiro você precisa saber, né? Tipo assim, você tá levando, beleza, para onde? Então, caminho. Tem que ter um caminho, passo a passo. Caminho que vai levar aonde? Esse ponto B, do teu aluno e o ponto B teu. O que você quer com esse projeto? E o que o aluno quer com esse projeto? Eu sempre olho para os nossos clientes, são experts, empresários, sempre das duas formas. Primeiro eu pesquiso ele, o criador de tudo isso. Depois eu pesquiso o aluno dele. Porque eu preciso entender, e os dois têm muitas semelhanças normalmente, né? Beleza, então eu defino esse ponto B, a partir daí eu defino passo a passo. Então, dependendo do ponto B, o passo a passo vai ser diferente. Então eu preciso entender muito bem definir esse ponto B através de algumas pesquisas. Eu vou muito pro método científico para fazer isso, porque é analisando problemas e não crenças ou coisas assim. É só através de fatos mesmo. A nossa pesquisa de maêutica e de processo científico é toda baseada nisso, em problemas, suposições e outras coisas que a gente pode discutir depois. Mas, a segunda coisa é ferramentas. Então, imagina que eu tenho passo a passo, mas eu posso, ali no passo 2, a pessoa não consegue executar sozinha. Então, eu entrego uma ferramenta para que ela consiga executar por ela mesma, ter autonomia naquilo e não me utilizar Tipo como o quê? babá. Por exemplo, imagina um aplicativo. Um Entendi. aplicativo Ou uma que... apostila. Uma apostila pode ser uma ferramenta, mas imagina assim, olha, a pessoa ela quer criar um podcast. E aí você deu todo o passo a passo para ela criar o podcast. Só que chega um momento que tem que programar a câmera. Tem que, sei lá, deixar um preset ali na câmera. Por que você não pode disponibilizar esse preset para a pessoa? Entendi. E aí, junto desse preset é uma ferramenta, que inclusive ferramentas vendem muito bem como produto de entrada. Você vende ela de forma separada do teu método. Ferramentas vendem muito bem. Tipo um quiz que ajuda a pessoa a descobrir o perfil comportamental dela, tipo um Canvas que chama muita atenção, tipo um preset, tipo ferramentas já prontas, que é só um quinto, digamos assim, da tua metodologia, Até um e nem livro isso, pode né? ser uma ferramenta. Sim e não. Sim e não. Pode ser dependendo do uso. Imagina que a pessoa tem que ler esse livro nesse momento que vai ajudar ela a executar esse passo específico. Ok, mas isso vai gerar mais facilidade ou mais dificuldade dela executar? Quer dizer, ela fica com preguiça de ler. Então a ferramenta, na verdade, tem uma Tem que ser. premissa de que é Entendi. para agilizar para a pessoa e não atrapalhar ela. E eu tenho a terceira coisa, material de exemplo, que às vezes você entrega a ferramenta, entrega o que ela tem que fazer, mas ela não consegue executar sozinha. Então você grava um vídeo, igual a equipe, quando tá treinando a equipe, é muito legal você gravar ali. Inclusive a Thaís da minha equipe faz meu suporte, ela tá gravando esses vídeos agora pra minha equipe. Tem toda a nossa plataforma de gestão. Ela grava onde tá cada coisa pra todo mundo se organizar. Se entra um colaborador novo, ele já sabe onde tá, o que que faz, já sabe qual botão clicar. Isso eu digo de forma... Você pode fazer isso aqui que eu tô falando de forma interna também. A gente faz isso pra empresa de forma interna em alguns momentos. Então, você pode fazer isso de forma interna, você pode fazer isso de forma externa, criando teu produto, assim por diante. Mas voltando. Material de exemplo. Então, grava, mostra como funciona, mostra como você fez, mostra como utilizar aquela ferramenta, né? Facilita pra pessoa. Deixa mais mastigadinho, né? Quarta coisa seria a comunicação didática. Então, você tem que ter uma comunicação que seja didática. Voltando aqui para ensino-aprendizagem, independentemente se for um treinamento interno ou externo, comunicação didática. Trabalhar a didática na sua comunicação e tem técnicas para isso, né? Então, tem formas de você fazer isso. E a comunicação didática entra muito em fazer a pessoa se questionar também. Então, não é sobre saber apenas explicar as coisas. Isso é raso. É você saber explicar essas coisas de uma forma que tenha congruência, mas você também fazer a pessoa buscar por si mesma, ali, por ela mesma, todo aquele conhecimento. Para não ser um Ela se questionar. aprendizado 100% passivo, né? Um Não, tem que ser uma aprendizado aprendizagem ativa. ativo. E essa comunicação didática entre muitas coisas, por exemplo, abordagem pedagógica. Existem vários tipos de abordagem pedagógica e andragógica que vocês podem usar de acordo com o teu perfil comportamental. Vamos supor que o teu perfil não seja de um professor tradicional. Você não segue muito a linha tradicional de ensino. Então, você pode fazer um problem-based learning, por exemplo. Ao invés de você trazer uma explicação que seja tradicional, você pode trazer uma explicação que seja baseada em problemas. Entendi. Então, você pode fazer um project-based learning, você pode fazer um flipped classroom. Tem várias abordagens pedagógicas que se encaixam mais da forma que você se sente bem ensinando, você tem maior performance ensinando, né? Então, isso entra também em comunicação didática. Quinta coisa seriam diagnósticos. E tem uma sexta coisa que eu mencionei ontem, que eu fiquei nessas reflexões, que eu vou falar aqui também. Quinta coisa, diagnóstico. Porque, assim, muitas vezes você gera resultado, mas a pessoa não percebe que você tem créditos nesse resultado que ela teve. Ela atribui isso a tudo, menos ao que você falou pra ela, você é mentor.
Imagina que você ensinou a pessoa a fazer várias coisas. E ela teve resultado. Tu sabe que ela teve. Ao longo do tempo, desde quando ela entrou até o momento que ela saiu, ela teve resultado. Só que, cara, ela aprendeu ali contigo, mas por você não ter gerado percepção de resultado, ela não atribui créditos a você. O mérito é dela, ela que fez, mas tem créditos nisso. Então ela não atribui isso a você, ela não tem percepção, então ela não valoriza o teu treinamento. Ela atribui a tudo, Deus, família, circunstâncias, contingências, tudo, menos ao que você falou. Porque, claro, você tá ali em terceiro plano na vida dessa pessoa. Tá tudo certo. Só que se você tem diagnósticos, não necessariamente diagnóstico é fazer todo um disque com a pessoa, sabe? Ou todo um diagrama. Não, calma lá. Pode ser mais simples do que isso. Não precisa ser um forms também. Pode ser de uma forma diferente. Até pode ser oral em alguns momentos. Você tem que pontuar as coisas. Se você faz o diagnóstico e nos momentos certos, no timing certo desse treinamento, a pessoa no final ela vai se sentir extremamente grata. Por quê? Porque ela vai perceber a mudança dela, não vai ficar à deriva. E ela atribui esse resultado a você também. Então ela indica mais o teu treinamento, ela compra outra coisa mais facilmente, ela tem uma fluidez maior junto contigo, e assim por diante. Então, o que muita gente peca é aqui. Tem muito resultado, gera resultado, tem um bom treinamento, uma boa metodologia, mas não consegue gerar percepção de resultado. Aí já não adianta nada. É a mesma coisa que você ensinar uma pessoa, ela aprendeu, mas ela esquece disso tudo depois de um acidente. Você mudou a vida dela, ela continua tendo os hábitos positivos que você fez ela aprender, mas ela não lembra mais de você. Você não gerou percepção. E a sexta coisa, que é uma coisa que eu vejo cada vez mais no mercado e que vai acontecer cada vez mais, é personalização. É uma coisa que eu já faço com os clientes, a maior parte deles, nossos clientes, então, trilhas de implementação, trilhas de aprendizagem. Por quê? Vem daquela premissa de que a sala de aula, já dei aula em escola, e a sala de aula, os alunos não são iguais. Eles aprendem de formas diferentes, e eles têm problemas diferentes, vidas diferentes, e isso tudo faz com que, a montanha, de novo, eu tô falando A, um aluno tá entendendo A, o outro tá entendendo B, porque são prismas diferentes. Então, e se eu entendesse o padrão de alunos daquela sala, dividisse talvez em perfis e conseguisse criar trilhas para perfis diferentes que vão potencializar mais o resultado. Pô, irado. Então, isso a gente já faz com alguns clientes. E aí a galera tem mais resultado, consegue ir direto no que precisa, não fica enrolando. Aí começa daqui. Então, não é legal você ter uma mesma trilha para todo mundo. Eu, inclusive, no meu treinamento ateliê, eu fiz isso, separei em 4 grupos, falei, ó, vocês têm principalmente esse problema, vocês têm principalmente esse, eu vou entregar o conhecimento e a ferramenta principal para isso que vocês precisam agora. Depois você se envolve com o resto. Tudo forma o todo. Sim, mas você precisa entender. Isso aqui primeiro vai ser mais interessante para tua jornada agora, você vai ter resultado mais rápido. A galera tenta criar uma trilha imensa e a pessoa não chega até o final. Do que adiantou tu fazer isso? Tem um convidado aqui, o Everton, teacher de inglês. Ele já participou de uma mentoria comigo. Eu ia falar, então, ele dividiu o conteúdo dele assim também. Ele treina os alunos dividido em perfis comportamentais. E nisso você consegue ter a trilha. Isso é interessante. Pô, é outro nível de resultado. Outro nível, você tem diagnósticos mais interessantes, melhores indicadores. Dentro do diagnóstico, eu também pontuo junto com a galera, os clientes e os alunos. Cara, indicadores. Um dos indicadores que você tem que ter para a tua metodologia, para o teu ensino, é uma coisa que eu chamo de VDA, que é velocidade de aderência à tua metodologia. Então, vamos supor, você criou as trilhas, validou, porque tudo precisa passar por uma simulação também, tipo uma prototipagem. Eu chamo de simulação metodológica. Você tem que fazer uma certa simulação. E quando tu faz essa simulação, você valida, você tem indicadores e você define. Um dos indicadores é velocidade de aderência. Quanto tempo a pessoa que entrou no teu treinamento, entrou no teu serviço, tô falando para prestadores de serviço e para educadores aqui, a pessoa que entrou ali no teu ecossistema, ela quer chegar no ponto B, lembra que tem que ter o ponto B. Ela quer chegar naquele ponto B, então ela vai ter tudo que eu falei aqui, as 6 coisas para chegar lá. Em quanto tempo essa pessoa, que tá no perfil 1, digamos assim, vai chegar até aqui? Será que tá na média? Então, vamos supor que esse resultado, ele tem uma faixa média de 3 meses para a pessoa conseguir executando tudo ali que a gente falou de acordo com tal perfil dela. Todas as nuances. Então, tem que calcular essa velocidade de aderência. E tem um cálculo para fazer isso que eu desenvolvi para você calcular essa velocidade de aderência. Você pode metrificar a eficiência e a eficácia da tua metodologia a partir dessa velocidade de aderência. O quanto que os meus alunos estão aderindo à minha metodologia, ao meu processo de ensino, estão conseguindo literalmente ter resultado. Não é apenas o tanto que eles assistiram aulas. Eu acho isso uma métrica muito rasa. 90% dos meus alunos assistem minhas aulas. E? Eles fazem? É muito diferente uma coisa da outra. Eu, inclusive, eu tenho um negócio que eu falo assim, cara, se eu tô entregando uma mentoria, por exemplo,
Eu quero, na primeira, segunda mentoria, já preparar o aluno. Tem todo um... Eu posso falar como que eu gosto de organizar isso, que pode servir para muita gente. Mas, cara, se o meu aluno conseguir resolver o BO que ele tinha antes de entrar e trabalhar comigo ali naquele processo, se o meu aluno, meu cliente, conseguir resolver o BO na primeira mentoria, na segunda mentoria, bom demais. Se ele não aparecer na terceira, na quarta, problema dele. Tanto faz, porque ele já teve o resultado. Se ele assistiu o primeiro módulo, já resolveu a vida dele, tanto faz se ele vai assistir todos os outros. Se naquele ele já resolveu, é o que ele queria, até foi mais rápido. Então tudo bem, depende da sede da pessoa, depende da forma que você coloca, tudo certo? Então não tem essa coisa, tem que assistir tudo. É mais uma métrica de vaidade, de que você quer que a pessoa veja tudo, do que o real, que é o resultado. A pessoa quer resultado, transformação. Não adianta nada se deixar tudo bonito. É bonito demais, um bolo gigante, maravilhoso, mas é de isopor. É tipo, seria um pensamento psicólogo que não quer que o paciente tenha alta pra manter ele independente. Cara, se em uma sessão tu resolveu o dentista que põe o aparelho lá e fala que você vai ficar mais 2 anos com aquele aparelho, sendo que já resolveu o teu dente. Isso aí tinha esses O caras, aconteceu comigo. Ah, é? Eu tinha, sei lá, 12 anos quando eu coloquei aparelho e eu queria tirar de todo jeito. E minha mãe já tava pé da vida, porque já tava certo o negócio. Ah, mas o dentista que sabe. Tá, mas pelo amor de Deus, não é possível que a gente tá errado, né? E aí eu fui o dentista e ele falou, não, já tá certo. Já deu? Já deu. E já tinha dado pra fazer tempo. Tipo assim. Então, cara, é uma métrica de vaidade. Tem muito expert hoje que fala pra ele mesmo. Ele tá ensinando pra ele mesmo. E aí depende do lugar que ele tá falando. Tipo assim, às vezes ele tá ensinando o hábito, mas ele não tem aquele hábito. Ele tá ensinando alguma coisa, mas ele não faz aquela coisa. Então a gente tem que perceber onde estão as nossas incongruências. Isso é importante. Porque não é que você não deva falar sobre aquilo, mas entender de que lugar você está falando. Ao invés de você falar, tipo, isso aqui é o que você tem que fazer, você pode falar, cara, isso aqui é o que eu estou testando fazer. Estou com as minhas dificuldades, mas entendo que esse provavelmente é o certo a se fazer. Estou indo nesse caminho. Se você quiser ir junto comigo nessa jornada, show. É íntegro você fazer isso. Tá tudo certo, você não precisa estar pronto, mas deixe claro que você não tá pronto. Sabe? É tipo entrar na palestra e se você estiver muito nervoso, não quiser que a galera fique aquela cara de, tipo, ai meu Deus do céu. Você fala, gente, tô nervoso. Vai, às vezes eu vou gaguejar às vezes aqui, mas vocês estão de boa? Aí todo mundo sim, aí tudo que você entregar a mais vai ser over-deliver, vai ser maravilhoso, porque você já alinhou as expectativas. Essa honestidade, né, ela traz uma relaxamento, leveza. uma leveza. Cara, inclusive tá na carta de cultura da minha empresa. Eu tô nesse papo de cultura, essas coisas de estruturar ali. Honestidade, assim, sei lá. A gente tem 8 principais princípios e valores que eu elenquei ali. Os 2 primeiros são honra e congruência. Então são em duplinhas. Os 2 primeiros, a primeira dupla é honra e congruência. Independentemente do que estiver acontecendo aqui, independentemente do que você for fazer comigo, não interessa. Se você tá comigo, eu vou te honrar. Se você fez alguma coisa, se você me ajudou, se você esteve aqui comprado com o projeto, com o cliente, se você fez seu trabalho, você se dispôs a estar aqui, entregou teu tempo, tua energia, eu vou te honrar. Não interessa. Já teve gente da minha equipe que passou pra trás. Tudo certo, fazer o que é o melhor que a pessoa poderia dar naquele momento. Mas eu honro aquela pessoa. Porque isso vai muito da minha índole. Eu honro aquela pessoa, meu cliente, eu honro o cliente. O cara confiou em mim tempo, dinheiro, energia e o conhecimento dele. A metodologia dele, que às vezes ele cobra 200, 300, às vezes R$500.000 por algumas coisas assim. E o cara tá confiando aquilo ali. Caramba, se eu não tiver honra, eu sou o quê? Honra. E congruência, que é o quê? Beleza. Por exemplo, eu me percebi incongruente. 2 semanas atrás, uma semana atrás, não lembro, tava num evento de um dos nossos clientes. E aí os caras falando lá de cultura e tal, evento lá da galera do Flávio. E aí falando de cultura, falando disso, falando daquilo. E aí os sócios do Flávio Augusto, né? Como é que tu não escuta, né? E os caras ali, meus clientes, eu tenho que escutá-los, porque primeiro eu preciso pesquisar, né? Pra a gente fazer o nosso trabalho. E os caras ali, simplesmente, no maior complexo empresarial e de respeito no Brasil, de respeito, eu digo, a nível de respeito. O Flávio é muito respeitado. E os caras estão na mesma metodologia. Como é que eu não escuto? Eu escutei. E percebi que eu estava incongruente em muitos aspectos, enquanto líder. E aí eu falei, cara, isso aqui eu peço pro meu time, mas eu não faço isso aqui. Eu tô pedindo essa pontualidade aqui do meu time, mas eu às vezes não sou pontual nisso aqui. Cara, eu entrei em crise. Fiquei pé da vida comigo. Entrei em crise absurda e falei assim, não é possível. A gente foi almoçar no intervalo do evento e eu tava em crise. Eu comecei a desabafar com o Breno. Eu falei, isso aqui eu tô errada, isso aqui eu também tô errada, isso aqui eu tô errada, tô sendo uma péssima líder. Ele, calma! São pontos que você vai melhorar, mas tá tudo dando certo. Olha a tua idade, olha o que você tá fazendo, tá tudo bem? Eu não. Tô pé da vida, eu vou mudar isso aqui. Um ótimo combustível, inclusive, é a raiva. A galera não sabe utilizar isso. Raiva é um ótimo combustível. Principalmente quando você sabe que você tá errado. E eu percebi isso e falei assim, não, agora eu vou repudiar até o último dia da minha vida isso aqui. Essa incongruência.
E aí eu mudei. Falei assim, é claro que ainda estou em processo de mudança, mas eu mudei principalmente a minha linguagem. Ao invés de eu falar como quem já faz, eu falo como quem está aprendendo a fazer, eu quero que a pessoa aprenda a fazer junto comigo também. Não é já ser perfeito do dia pra noite, você não vai ser, mas é saber do lugar que você tá falando. E isso constrói uma atmosfera ao redor de você também, um posicionamento, um respeito, primeiro de você com você mesmo. Senão você não acredita em você. Você vai mentindo pra você todo dia e espera que quando você tem que tomar uma boa atitude, você vai falar a verdade. Você não vai, você já tá enviesado a falar mentira pra você. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.